Olá, boa noite. Hoje, terça-feira, 10 de agosto. Lembre-se sempre de acompanhar a nossa programação pelo portal guará.com e também em nossas redes sociais. Vamos às notícias de hoje. Delegacia do Consumidor, Promotoria de Defesa do Consumidor e a Defensoria Pública realizaram uma busca e apreensão em empresa financeira suspeita de estelionato. Prédios do acervo histórico de São Luís voltam a chamar a atenção sobre o risco de desabamento. Maranhão já registra 130 casos de leishmaniose. Na política, a Assembleia Legislativa reúne Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. E o deputado Duarte Júnior apresenta denúncia contra a Prefeitura de São Luís. Todos os 217 municípios aderem ao selo Unicef no estado. E ainda, o potencial eólico do Maranhão em estudo para suprir o problema da energia elétrica. Tudo isso e muito mais agora no Jornal da Guará. Bem, o destaque de hoje é uma operação da Promotoria da Defesa do Consumidor, Delegacia do Consumidor e Defensoria Pública do Estado, que investiga crimes de estelionato em empresa que atua no segmento financeiro. Esta ação apreendeu cópias de contratos, pendrives e HDs. Bom, de acordo com as denúncias, as vítimas buscavam a empresa em busca de empréstimo para obtenção de um determinado bem, com a promessa de receberem os valores no prazo de 10 dias úteis. Mas, após a assinatura do contrato e o pagamento de uma taxa calculada sobre o empréstimo, ficavam sabendo que, na verdade, estavam participando de um consórcio. Desta forma, eles só teriam acesso ao valor pretendido caso fossem sorteados. O alvo da operação foi esta empresa que fica em um shopping center localizado na área nobre de São Luís. A ação foi feita pela Polícia Civil, que realizou buscas e apreensões de vários documentos. Segundo a polícia, vários clientes procuraram a empresa para fecharem acordos de compras do tipo financiamento, só que eles acabaram assinando documentos de consórcios. Essa operação de hoje ela foi uma resposta da Polícia Civil à sociedade, dado que há cerca de um mês e meio, nós estamos sendo procurados por dezenas de pessoas que se dizem lesadas pela empresa Seu Capital, localizada no Shopping Monumental, além de outras empresas do mesmo ramo. A alegação é de que teriam sido vítimas de contratos fraudulentos de consórcio, na medida em que alegam terem procurado essas empresas para contratar, para adquirir contratos de financiamento e, ao final, após toda a negociação, descobriram terem contratado um consórcio. O caso está sendo acompanhado pelo Ministério Público do Maranhão, que atua para garantir o direito do consumidor. Até o momento, ninguém foi preso. Os documentos apreendidos na operação vão ser analisados e periciados. Até o momento, 70 denúncias chegaram na Delegacia do Consumidor, mas a polícia acredita que esse número possa aumentar nos próximos dias, após a divulgação desse caso. E para evitar que outras pessoas sejam vítimas desse possível golpe, é que a Polícia Civil pediu a suspensão temporária das atividades da empresa envolvida nesse caso. Toda essa documentação, contratos, livros contábeis, comprovantes de pagamento, mídias, imagem de circuito de vídeo monitoramento interno, computadores, serão analisados, alguns periciados, para que possamos lastrear essa investigação e, posteriormente, vamos também reiterar o pedido de paralisação temporária das atividades da empresa. Falando agora sobre a situação de prédios históricos da nossa capital São Luís. Possuímos um acervo arquitetônico colonial avaliado em cerca de 4.000 prédios, distribuídos por mais de 220 hectares, sendo grande parte deles sobradões com mirantes, muitos revestidos com azulejos portugueses. E mesmo com programas de revitalizações destes casarões, temos casos bem críticos. O aviso no portão do prédio fala do perigo que é passar nas proximidades. Quem olha para cima tem a garantia que o recado é realista. Uma parte do telhado do prédio já veio abaixo. 2, 3 telhas estão a ponto de cair. E toda a base que sustenta o beiral está comprometida. O imóvel em questão fica situado na Rua dos Afogados. É onde funcionou uma das escolas mais prestigiadas nos anos 1990. Sem uso, o prédio é um risco para quem passa perto e para quem vive perto. Eu conversei com o superintendente de Patrimônio Cultural do Estado.
O imóvel está na área de tombamento estadual. Segundo ele, o prédio, apesar de já ter sido usado pelo Poder Público Estadual, é de propriedade particular. Foi alugado pela SEDUC, né, durante um tempo. Não, hoje é uma edificação desocupada, né, e está dentro da área de tombamento estadual. Para que a superintendência tome providências, é sempre importante que os fatos sejam denunciados a eles. Caso a identidade do proprietário seja conhecida, ele é notificado imediatamente. Caso contrário, é feita uma verificação junto ao cartório para que as medidas cabíveis sejam tomadas. Até pela própria vizinhança, né, a gente tenta buscar informações sobre o dono do imóvel, né, que aí a gente normalmente entra em contato e entrega a notificação ou a diligência cabível dependendo do imóvel, dependendo da situação do imóvel e do que está sendo executado, ou não está sendo executado, né? Nesse caso, se caracterizaria como o próprio descaso, né? O superintendente diz que é compreensível a dificuldade em fazer manutenção de um prédio em área tombada, mas se a falta de zelo for proposital, o Ministério Público pode ser acionado. Aí a gente conta também com o auxílio do Ministério Público, sempre quando a gente pode, a gente envia para o Ministério Público para que se abra uma diligência, né, abre um inquérito sobre a edificação. Na semana da campanha nacional de combate à leishmaniose, trazemos informações da Secretaria de Saúde do Estado. Em mais de 80% dos municípios há transmissão dessa doença. Este ano já foram diagnosticados cerca de 130 casos no estado. Ano passado foram registrados 344 casos. Em 2019 foram 396 e em 2018 foram 683 casos da doença. É importante ficar atento ao seu animal de estimação, seguir o cronograma de vacinação. A doença, que não é contagiosa, causa febre, perda de peso, fraqueza muscular e anemia. Se a doença não for tratada, pode evoluir para a morte em mais de 90% dos casos. Vamos seguir para o intervalo. Na volta, os destaques da política com os comentários de Marcos Saldanha. É um instante só. Voltamos e o assunto agora é a política nacional e, claro, a política local, com os comentários de Marcos Saldanha. Saldanha, boa noite. Boa noite, Hugo. Bom, nós temos aí Brasília, o centro das atenções, acontecendo aí votação na calada da noite do Distritão, também um passeio, um desfile do acervo que a gente tem aí das forças militares. Que situação, isso deveria ter uma repercussão bem maior, não é verdade? Pois é, Hugo, esse é o meu olhar, essa é a minha opinião, que no mínimo os 18 deputados da nossa bancada sobre os dois assuntos deveriam se posicionar de forma muito mais enfática, né? No primeiro caso, por exemplo, a gente tem uma manobra militar, né? Um exercício militar ali feito, né? Na Praça dos Três Poderes, ali em Brasília, né? Ainda hoje já se falava sobre isso, né? E uma ideia de que o exercício tem um fundo político de fazer uma intimidação, sobretudo ao judiciário. O presidente da Câmara, o Lira Neto, o deputado Lira Neto, disse que não, que foi uma coincidência, mas esse movimento, esse exercício, ele é desnecessário. E, além de tudo, ele acontece no momento em que se faz um debate muito grande entre a harmonia dos três poderes. A gente precisa lembrar que todo regime totalitário ele é perigoso, porque qualquer poder concentrado na mão de um ente, seja ele o judiciário, o executivo ou o legislativo, vai ter abuso. O equilíbrio dos poderes do Montesquieu foi criado exatamente para evitar o abuso. Então, esse tipo de atitude é uma intimidação no meu ponto de vista. E aí a gente viu a repercussão nas redes sociais de pouquíssimos deputados. A gente tem um governador, Flávio Dino, por exemplo, que fez postagens em relação a isso. Ele falou sobre o anacronismo histórico, um pretexto absurdo, desnecessário. As Forças Armadas tiveram um papel histórico importante, inclusive em defesa da democracia, mas que também tem uma marca aí indelével, que é a questão da ditadura militar, e que nesse caso o exemplo lembrado é sempre a pior face, né? Nós tivemos também deputados aí que fizeram postagens, se pronunciaram em relação a isso. Nós tivemos, por exemplo, Bira do Pindaré, né, dizendo que ridículo colocar tanque, lança-míssel, enfim, e que ele
contrário, né, à proposta do voto impresso. Lembrando, está isso em discussão. Rubem Júnior, que voltou para o Congresso, também se posicionou. Nenhum tanque na rua, Bolsonaro me convence a votar contra o Brasil, a questão do voto impresso. E teve mais também, salvo engano, o senador também faz parte da bancada maranhense, o Everton Rocha, também fazendo aí no mesmo sentido aí, na mesma unidade aí, sobre a questão do exercício militar, né, e a pressão sobre o voto impresso. E aí a gente fez a visita nas redes sociais dos demais deputados, né, são 18 mais os outros 2 senadores que até então não tinham se posicionado nem em relação a isso, a questão desse exercício de hoje militar, também nem tinham se posicionado sobre a questão do voto assodado aí na madrugada, da questão do voto distrital, do distritão, que a gente já se posicionou aqui, né, Hugo? Isso. A gente já comentou ainda isso. Tem um pedaço ainda a percorrer, né? Exatamente. Essa possibilidade que a eleição fique majoritária, digamos assim. O mais votado naquela região, ele acaba sendo o eleito. Inclusive, a oposição ao governo Bolsonaro, né, a oposição no Congresso, já começa a discutir a volta das coligações. Recentemente a gente viu, nós tivemos aí já eleições municipais sem as coligações funcionando, já que não vale para a majoritária, e agora a oposição já começa a discutir, já para a próxima eleição, a volta, por exemplo, aí das coligações. Então a gente já discutiu aqui que tem prós e contras nesse processo e que o essencial é a discussão, não votação na calada da noite, mas uma ampla discussão para que essas mudanças aconteçam. Repito novamente o que nós falamos aqui, Hugo, o que causa estranheza são votações sorrateiras acontecendo rapidamente de temas extremamente complexos e a pressão que o Executivo faz exatamente em cima de votações importantes e anacrônicas, como a questão do voto impresso, na minha avaliação. Então, andar para trás é uma coisa estranha que o Brasil insiste nesses tempos em que o passado tenta se impor, uma nostalgia que a gente já falou tanto, né? Uma saudade de algo que não é real, que não existiu e não representa positividade. Eu acho que andar para frente, que a gente vai mudando, avaliando, fazendo o que é melhor. Andar para trás, de lá a gente já veio, né? Marcos Aldani, muito obrigado. Excelente noite para você. Boa noite. Bom, dando destaque agora às ações da Assembleia Legislativa. Hoje, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Casa avaliou o projeto de lei que inclui o absorvente higiênico aos itens da cesta básica. Caso aprovado e sancionado, os consumidores pagarão um valor menor pelo produto, pois a cobrança de ICMS sobre este item será reduzida. Outro assunto que ganhou notoriedade foi o pronunciamento do deputado estadual Duarte Júnior, cobrando a gestão municipal de São Luís. Segundo o deputado, a prefeitura não realizou o pagamento do contrato firmado com a empresa Claro, empresa de telefonia, para o fornecimento de 80 mil chips de internet, a fim de suprir as necessidades de alunos e professores da rede pública municipal de ensino, que agora ficaram sem condições de dar continuidade às aulas remotas. O que nós identificamos com a leitura do Diário Oficial é que no dia 14 de maio de 2021, a Prefeitura de São Luís, o prefeito Eduardo Braide, rescindiu unilateralmente o contrato com a empresa Claro, fazendo com que crianças, jovens, professores, educadores ficassem sem acesso à internet. Acesso à internet, que é um direito humano básico, garantido pela Organização das Nações Unidas. Acesso à internet, acesso à educação, que é um direito social fundamental previsto pelo artigo 6 da Constituição. Direito de aprender, que está previsto no artigo 205 da Constituição Federal de 88, que é a Constituição Cidadã. Por isso, senhor presidente, venham a esta tribuna fazer esta denúncia. Denúncia que já foi repercutida pelo Sindicato de Professores de São Luís. Denúncia que já chega ao Ministério Público. E nós precisamos de resposta. Olha, em nota, a CEMED disse que o segundo semestre na rede de ensino de São Luís terá início no dia 16 de agosto. Neste sentido, as ações vêm sendo feitas pelo município.
Sobre a situação dos chips, a CEMED esclarece que a gestão iniciou em setembro de 2020 uma contratação para fornecimento de chips com a empresa Claro S.A. de forma emergencial, ou seja, sem a devida realização de processo licitatório. A atual gestão observou vícios nesse processo, além de severos atrasos na entrega dos itens, resultando na rescisão do contrato em decorrência dos problemas detectados. Por fim, a secretaria ressalta que, diferente do noticiado, os chips nunca habilitados. Portanto, não há que se falar em suspensão dos serviços que sequer foram prestados, nem em pagamento de um serviço que não foi executado conforme o entendimento da Controladoria Geral do município. Todas as prefeituras do Maranhão concluíram o processo de adesão ao selo Unicef 2021-2024. A estratégia do Fundo das Nações Unidas para a Infância incentiva a implementação de políticas públicas para a garantia dos direitos da criança e do adolescente. Com essa adesão de 100% dos municípios, isso significa de forma muito concreta que nós temos a totalidade dos municípios maranhenses engajados ao longo de 4 anos numa estratégia de fortalecimento das políticas públicas que beneficiam crianças e adolescentes. Nós vamos ter trabalhos na área de inclusão educacional, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio. Vamos ter trabalhos também de melhoria da cobertura vacinal, especialmente agora com a pandemia, que a gente sabe que a imunização baixou em todo o Brasil. Nós vamos ter trabalho de proteção contra violências também, organização de adolescentes, promoção de participação. O Selo Unicef é a maior estratégia realizada no Brasil para alcançar municípios, aqueles mais pequenos e vulneráveis. Nós vamos seguir para o intervalo. Na volta, o Jornal da Guará com mais informações aqui para você. Voltando, e o IBGE divulgou hoje a inflação indicada pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA. Esse IPCA abrange as famílias com rendimentos aí de 1 a 40 salários mínimos. O IPCA acelerou em 0,96% no mês de julho, o maior para o mês desde 2002. E mais uma vez a energia elétrica teve o maior impacto para o período. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 8 tiveram alta no mês de julho. A segunda maior contribuição do mês veio dos transportes puxados pelas passagens aéreas. Os preços dos combustíveis também aceleraram em relação a mês de junho. E agora, finalizando a edição de hoje, falando agora sobre dando destaque a novos negócios em meio a esta crise econômica e desemprego em todo o Brasil. A Juscema registrou um aumento de reabertura de micro e pequenas empresas que são responsáveis pela contratação formal de trabalhadores aqui no Maranhão. O estudo inédito foi feito pela Junta Comercial do Maranhão e aponta que somente no primeiro semestre deste ano, as micro e pequenas empresas foram responsáveis pela contratação formal de 17.737 trabalhadores em todo o estado. Esse índice é quase 7 vezes maior que o total de empregos que foram gerados nas empresas de médio e grande porte, que nesse mesmo período contrataram 2.745 pessoas. Para o presidente da Junta Comercial do Maranhão, os dados demonstram o quanto as micro e pequenas empresas são importantes para a recuperação da economia. Esse dado levantado por esse painel empresarial de geração de empregos, inédito feito pela Junta Comercial do Estado do Maranhão, mostra a força dos pequenos negócios. Então, no primeiro semestre, nós tivemos um aumento de 26 mil novos pequenos negócios que geraram 17 mil empregos, mostrando assim a importância que esses negócios têm para a economia do Estado. A Rosiane é uma dessas empresárias que, através do próprio negócio, ajudou muito a economia local. Ela é dona de uma loja de lingerie e, por conta da grande demanda, precisou contratar mais funcionários. A parte de online, eu vi que a proporção era muito grande. Eu disse, meu Deus, peraí, o que está acontecendo? E eu disse, não, peraí que eu vou ter que chamar mais pessoas. E aí éramos 2, na época, né, eu e minha cunhada. Eu tive que chamar uma equipe de mais 4 pessoas, ficamos 6 pessoas. E assim mesmo não dava conta ainda, que ficou uma porção gigantesca.
Os pequenos negócios criaram 89% das vagas com carteira assinada no primeiro semestre deste ano. Esses resultados, segundo a Junta Comercial do Maranhão, indicam uma rápida recuperação econômica aqui do estado, que é motivada principalmente pelo avanço da campanha de vacinação contra o coronavírus aqui no Maranhão. A Juscema também acredita que as medidas do governo, como a isenção de taxas para os pequenos empresários, influenciou nesse bom resultado. Na Junta Comercial, nós fizemos recentemente a taxa zero para abertura de empresas, teve também a prorrogação de tributos através da Secretaria de Fazenda do Estado, teve também várias ações de investimento, como o Plano Celso Furtado, que ajudou a movimentar a economia, gerando assim mais empregos, sendo o Maranhão o terceiro estado do Nordeste que mais gerou emprego no primeiro semestre do ano. Então, o Maranhão é o estado que melhor combateu essa pandemia. Então, nós tivemos a menor taxa de mortalidade e um combate efetivo. Isso tudo gera resultados positivos para o estado e principalmente para o negócio no Maranhão, gerando assim também um ambiente mais favorável para aqueles que querem empreender. Bom, essas foram as nossas informações de hoje. Para você, uma excelente noite. A gente se encontra amanhã, 18h30. Tchau.